Olá a todos, meu nome é Marcos Paiva e junto com a minha colega Amanda Lutz, eu vou apresentar a oficina sobre saúde mental com universitários. Essa oficina foi desenvolvida pelo nosso PET, que é o PET Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E essa oficina ela vem de um projeto que foi realizado no ano de 2019, junto com PETs e GETs da UFJF. Esse projeto ele visa proporcionar uma discussão sobre os fatores que influenciam na saúde mental dentro desse âmbito universitário e também estimular reflexões acerca dessa temática e de práticas preventivas que podem ser realizadas. Devido à alteração do formato da oficina, infelizmente nós tivemos que adaptar e remover algumas dinâmicas que tinham no projeto no formato presencial. Mas ainda assim a gente espera que esse projeto possa ser útil para estimular algumas reflexões e também para sanar algumas dúvidas sobre o tema. Então vamos lá. Como o Marcos mencionou, meu nome é Amanda. E antes da gente começar, a gente queria que vocês respondessem para vocês mesmos algumas das perguntas que a gente vai fazer agora. As respostas dessas perguntas devem ser sim ou não. E aí, se vocês quiserem, podem anotar as respostas numa folha de papel para ficar mais fácil de acompanhar. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você já ficou sem almoçar ou jantar para fazer alguma coisa da faculdade? Você já deixou de sair com amigos ou família para cumprir prazos da faculdade? Você já deixou de fazer o que gosta devido ao cansaço gerado pela faculdade? Você já pensou em desistir do curso ou da profissão por conta do desgaste? Você já se sentiu refém ou impotente diante do seu professor ou orientador? Você já passou alguma noite em claro pensando nos problemas que enfrenta na faculdade? Você frequentemente dorme menos de 5 horas para estudar ou trabalhar? Você já se sentiu menos competente em relação aos outros devido a um desempenho acadêmico inferior? Você já deixou a sua vida amorosa de lado por causa da faculdade? Você já se sentiu culpado por descansar no final de semana? Você já negligenciou o cuidado com a sua saúde devido à falta de tempo? Alguém já te falou que o que você sente é frescura? E aí, vocês responderam muitas perguntas com sim ou com não? Então, essas questões que a gente acabou de fazer, elas se relacionam diretamente com o conceito de saúde mental. Mas o que é a saúde mental? De acordo com a OMS, a saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar na qual o sujeito ele é capaz de apreciar a vida, trabalhar, contribuir para o meio no qual ele vive, ao mesmo tempo em que ele consegue administrar suas próprias emoções. A saúde mental de uma pessoa ela está relacionada com a forma como ela reage às demandas da vida e ao modo como ela harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental envolve, portanto, estar bem consigo mesmo e com os outros, saber lidar com as emoções agradáveis e também com aquelas que não são tão agradáveis, reconhecer os limites e buscar ajuda quando necessário. Agora que vocês já sabem o que é saúde mental, a gente gostaria de convidar vocês a fazer algumas reflexões. A primeira reflexão que a gente queria trazer para vocês é a seguinte: você acha que ter saúde é não ter doença? Ao longo da nossa história, a doença ela já teve diversos significados, né? A doença ela já foi considerada uma causa de um espírito do mal, um desequilíbrio da natureza e até mesmo uma punição dos deuses, né? E aí, depois de um tempo, lá pelo século XIV, XV, a doença passou a ser considerada alguma coisa física,
né, fruto de organismos microscópicos mesmo. E com isso surgiu a ideia do modelo biomédico, né? E esse modelo, ele considera que tudo que é relacionado à saúde e à doença é uma coisa puramente biológico, né? E possui somente causas físicas. E aí, já lá no século XX, né, os pesquisadores começaram a perceber que algumas doenças elas não tinham só causas biológicas, né? Elas estavam relacionadas também a algumas emoções e alguns aspectos sociais. E aí, com isso, surge então um modelo biopsicossocial para explicar essas doenças, né? E esse modelo, ele leva em conta 3 fatores que agem em conjunto para determinar a saúde do indivíduo, né? E esses 3 fatores são o fator biológico, o psicológico e o social. E aí, ao considerar esses 3 aspectos, o tratamento da doença realizado, né, deve englobar esses 3 aspectos. Mas ainda assim, mesmo com todos os avanços e todas as evidências científicas com relação ao modelo biopsicossocial, o modelo biomédico ele ainda é muito presente no discurso das pessoas. A gente consegue perceber, então, que a saúde ao longo da história, né, ela foi considerada apenas a ausência de doença, né? Ou seja, se o indivíduo ele não estava doente, automaticamente ele era considerado saudável, né? E com isso a gente percebe que não era levado em conta a qualidade de vida das pessoas. Então, um indivíduo ele pode até não apresentar uma doença, né? Mas ele pode estar com a saúde debilitada. Por exemplo, uma pessoa que é sedentária, não está fazendo exercício físico, não está com uma alimentação boa, está com a saúde mental descuidada. Isso não necessariamente ela está saudável, embora ele não esteja doente, né? E aí, em 1948, a OMS vem com uma definição de saúde que é a seguinte: saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Então, respondendo à pergunta que a gente fez ali em cima, não, né? A saúde não é sinônimo de ausência de doença. Passando para a próxima reflexão, o que é bem-estar para você? Bom, você concordaria se eu dissesse que o que é bem-estar para você é diferente do que é para mim? É por isso que na psicologia a gente tem um conceito que chama bem-estar subjetivo. Esse conceito é um conceito bastante complexo, mas ele pode ser definido como uma avaliação que os indivíduos fazem da sua própria vida, sendo que essa avaliação está relacionada a aspectos como a felicidade, a percepção de satisfação ou insatisfação com a vida, a frequência que a gente experimenta emoções, pensamentos e comportamentos agradáveis ou desagradáveis. E nessa avaliação, quanto mais aspectos positivos forem observados, maior será o bem-estar da pessoa. Então, o bem-estar é essencial para o desenvolvimento pessoal, para aprendizagem, satisfação e sucesso acadêmico. E por isso, nós podemos dizer que ele é um bom indicador de saúde mental. Ou seja, quanto mais frequente for a sensação de bem-estar no seu dia a dia, maior será a sua saúde mental. Outra pergunta importante. Para você, o seu estado de saúde mental depende do que acontece com você ou da forma como você reage a esse acontecimento? Então, a saúde mental de uma pessoa ela é determinada tanto por fatores externos ao indivíduo, né, como, por exemplo, os fatores sociais e contextuais, mas também por alguns fatores internos, como os fatores psicológicos e biológicos. A saúde mental ela pode estar associada a algumas questões sociais, como condições de trabalho estressantes, a vulnerabilidade econômica, as rápidas mudanças sociais, discriminação de gênero, exclusão social, a um estilo de vida não saudável, risco de violência, problemas físicos de saúde, né? Risco de violação de direitos. Isso tudo são fatores externos ao indivíduo que vão acabar influenciando na saúde mental dessa pessoa. Mas também a gente tem alguns fatores psicológicos, né, de personalidade, que vão tornar as pessoas mais vulneráveis aos transtornos
psicológicos, né? E além disso, a gente também tem algumas questões biológicas, incluindo alguns fatores genéticos, que contribuem para o desequilíbrio químico no cérebro mesmo e acaba favorecendo a incidência, né, de transtornos mentais. Então, respondendo a pergunta que a gente fez anteriormente, a nossa saúde mental ela depende tanto do que acontece com a gente, né, ou seja, dos fatores externos, mas também depende da forma como a gente reage a esses acontecimentos, né, que são os fatores internos. Próxima reflexão. Você acha que temos como evitar o surgimento de problemas de saúde mental? Você acredita que algumas habilidades ou atitudes possam proporcionar saúde mental? A resposta é sim. Nós podemos evitar o surgimento de problemas de saúde mental e também podemos aumentar a nossa saúde mental com o desenvolvimento de algumas habilidades. E fazemos isso através de estratégias de prevenção e promoção de saúde mental. De uma forma geral, as intervenções preventivas objetivam diminuir a incidência e a prevalência de transtornos mentais, seja evitando seu surgimento ou seja minimizando o seu agravamento. Já as intervenções promotoras, elas têm o objetivo de desenvolver habilidades e oferecer recursos para que o sujeito enfrente as adversidades. Ou seja, a prevenção, ela busca evitar o surgimento de desfechos negativos, mas ela não faz isso sem promover habilidades e recursos, enquanto que a promoção almeja fortalecer o bem-estar e outros desfechos positivos. E isso provavelmente vai resultar na prevenção de males. Só que esses programas eles não vão avaliar se isso de fato aconteceu ou não. Resumindo, os dois têm o mesmo método de intervenção, eles vão promover recursos e habilidades no indivíduo, só que a promoção ela vai ter um objetivo mais proximal, que é desenvolver uma habilidade no presente, enquanto que a prevenção tem uma meta distal, que ela vai evitar desfechos negativos no futuro. Passando para o próximo questionamento. A gente sabe que através de estudos científicos e também pela convivência, né, com outros alunos da graduação, que a ansiedade ela é algo bastante presente no dia a dia do contexto universitário, né? O dia a dia na universidade ele exige muitas responsabilidades dos estudantes. Isso gera uma sobrecarga muito grande e um medo também, um receio, né, de não ser um aluno ou um profissional futuramente, né, bom o suficiente. E isso aumenta demais os índices de ansiedade nesse contexto, né? Mas você sabe diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica? Lembrando que o termo normal que a gente utiliza aqui não tem um tom pejorativo, né? Igual da forma como às vezes é usada no senso comum, né? A gente usa aqui o conceito de normal que vem da distribuição normal lá da estatística, né? E que é aquela curva em formato de U invertido. E esse normal tem a ver com probabilidade, né? Ou seja, com o que é mais provável da gente encontrar na população. Então, só um lembrete. A ansiedade é uma reação fisiológica natural frente a uma situação que a gente enxerga como ameaçadora, né? E ela tem o objetivo de favorecer a adaptação do indivíduo no contexto. Por exemplo, né, a ansiedade normal, ela faz com que a gente estude para uma prova, para a gente não ser reprovado. A ansiedade normal faz com que a gente se programe para levantar um pouco mais cedo num dia que a gente tem um exame importante. Isso tudo é normal. Essa ansiedade normal é passageira e momentânea, né? E geralmente ela é com relação a uma situação específica. E ela não causa um sofrimento clinicamente significativo. No entanto, né, quando essa ansiedade ela começa a trazer prejuízo significativo para a vida do indivíduo, como, por exemplo, não conseguir dormir, ter problemas com concentração, prejuízo nas relações sociais, entre outros sintomas, quando isso começa a acontecer, essa ansiedade ela passa a ser patológica.
Essa ansiedade patológica, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, algumas fobias específicas e o transtorno do pânico, né? E esses transtornos são cada vez mais comuns na nossa sociedade. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar ou conhecem até alguém que tem esses transtornos. Independente da forma como essa ansiedade patológica ela se manifesta, ela costuma trazer muitos sofrimentos e muitos prejuízos para a vida do indivíduo, né? E muitas vezes nesses casos não é possível lidar com a ansiedade sozinho. E por isso é fundamental procurar ajuda profissional. Então, lembrem-se, se os sintomas físicos, emocionais ou comportamentais estão sendo funcionais para a sua vida, ou seja, se estão trazendo benefícios para você, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que esses sintomas começam a trazer prejuízos significativos na sua qualidade de vida e não estão sendo funcionais, eles deixam de ser saudáveis e passam a ser considerados patológicos. E aí, nesses casos, é de extrema importância procurar ajuda profissional, de preferência um profissional da psicologia. Agora, falando sobre a saúde mental na pandemia, todas as emergências de saúde, elas geram um forte impacto social, econômico e político, e a gente pôde observar isso muito claramente agora na pandemia de Covid-19. Agora, na pandemia, a gente pode observar alguns fatores de risco à saúde mental, e esses fatores eles são propiciados pelo período da quarentena. Dentre esses fatores, a gente pode citar a duração prolongada do período da quarentena, a rápida disseminação da doença e o pouco conhecimento que a gente tem sobre ela, o medo de contrair infecção ou contagiar a família, a imprevisibilidade e a incerteza, a alteração da dinâmica familiar que está relacionada à diminuição ou à perda de recursos financeiros, a frustração, tédio, aborrecimento, a diminuição dos laços sociais, a disseminação de grandes quantidades de informação e, por fim, o estigma que está atrelado à doença. Como visto anteriormente, alguns fatores externos ao sujeito alteram a sua percepção de bem-estar e, consequentemente, influenciam na sua saúde mental. Nesse sentido, considerando a inerente alteração de comportamentos que vem desse isolamento social, alguns estudos apontam para o impacto psicológico negativo desse período pandêmico, com um aumento significativo de ansiedade, depressão e estresse na população geral, em comparação a um período dito normal. Cabe ressaltar que essas recomendações elas não surgem no intuito de relativizar o problema, mas sim de tranquilizar e evitar uma psicopatologização extrema e uma maior estigmatização dos transtornos psicológicos, considerando que a existência desses sentimentos em uma situação pontual, como uma emergência de saúde, não caracterizam necessariamente o desenvolvimento dos mesmos. Desse modo, as organizações recomendam a adoção de algumas ações comportamentais individuais que permitam a redução dessa ansiedade, tais como a manutenção de estilos saudáveis, tais como cuidado com sono, prática de atividades físicas, técnicas de relaxamento, a manutenção também dos vínculos sociais, tentando utilizar as tecnologias de informação como aliadas, a organização da rotina e das atividades diárias, o cuidado com a exposição excessiva a informações e também ter o cuidado de checar a veracidade dessas informações, uma postura criativa de mobilização de recursos, estratégias para lidar com as situações adversas, evitar estratégias de coping desajustadas, como o uso excessivo do álcool, do tabaco e das drogas, e também, caso haja necessidade, iniciar uma psicoterapia, já que diversos psicólogos estão realizando serviço gratuito ou com valor social agora na pandemia. Agora que a nossa oficina está chegando no fim, a gente queria convidar vocês para mais uma última reflexão. Na intervenção presencial,
A gente costumava solicitar aos participantes que preenchessem esse gráfico que está aparecendo aqui na tela para vocês. E a gente pedia a eles que completassem esse gráfico, né, de acordo com a quantidade de tempo que era doado semanalmente a cada uma dessas atividades, né, que é o estudo, trabalho, amigos, namoro, lazer, hobby, ócio, espiritualidade, atividades físicas e a família, né? E aí vocês também podem acrescentar alguma outra atividade que vocês prefiram, ou então retirar alguma também que vocês não se identificam. Assim, a gente aproveita para convidar vocês a reflexão sobre quanto tempo vocês têm gastado com cada uma dessas atividades. É importante lembrar que o ideal que a gente sempre deve buscar é tentar um equilíbrio nesse gráfico, né? De forma que a gente tenha tempo para colocar em prática todas as atividades que são importantes para a gente e para a nossa saúde mental. E fazer o que a gente gosta e sente prazer diariamente é fundamental para a gente ter uma boa saúde mental e acabar prevenindo, né, os problemas relativos a ela. No mais, agradecemos vocês por terem assistido essa oficina e esperamos que vocês tenham gostado das reflexões que a gente trouxe aqui hoje. Caso vocês queiram avaliar a oficina, dar um feedback ou fazer alguma sugestão, é só entrar em contato com o nosso PET pelo nosso e-mail ou então pelas nossas redes sociais.